a história da disputa entre Lula e Bolsonaro, um conflito que dividiu o Brasil. A disputa política entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro é uma das mais marcantes da história recente do Brasil, refletindo uma polarização que transformou a política em um campo de batalha emocional para milhões de brasileiros. Tudo começou em 2018, quando Jair Bolsonaro, um deputado federal com mais de 20 anos de carreira, emergiu como a principal figura da direita conservadora, conquistando espaço com discursos contra a corrupção, o Partido dos Trabalhadores PT e a velha política. Bolsonaro surfou na onda de indignação que cresceu após os escândalos de corrupção que marcaram os governos do PT e culminaram na Operação Lava Jato. Por outro lado, Lula, preso naquele momento e impossibilitado de concorrer, tornou-se o maior alvo de críticas do então candidato. Com a vitória de Bolsonaro em 2018, ele trouxe ao governo um discurso de ruptura, prometendo acabar com o que chamava de socialismo e colocando Lula como o símbolo de tudo o que havia de errado na política brasileira. Enquanto isso, uma parte significativa do eleitorado, profundamente alinhada com Bolsonaro, começou a adotar posturas de defesa quase compulsiva de sua figura. Para muitos desses apoiadores, Bolsonaro não era apenas um político, mas um salvador que lutava contra um sistema corrupto e globalista. O retorno de Lula à cena política, após a anulação de suas condenações em 2021, reacendeu a polarização. Lula voltou como uma figura forte, apelando para a união de forças democráticas e criticando a gestão de Bolsonaro na pandemia e na economia. Por outro lado, Bolsonaro intensificou sua retórica, alegando que Lula representava uma ameaça ao país, associando ao comunismo e à corrupção. Os seguidores mais fervorosos de Bolsonaro adotaram uma postura compulsiva de defesa, alimentada por redes sociais, onde teorias conspiratórias, fake news e narrativas polarizadoras reforçavam suas crenças. Essa compulsividade se manifestava em manifestações públicas, camisetas com slogans e até em divisões familiares. Para muitos, Bolsonaro era mais do que um líder político. Ele representava valores como ordem, família e patriotismo. Por outro lado, Lula enfrentou o desafio de reconquistar a confiança de parte do eleitorado, apostando em uma mensagem de inclusão e diálogo, enquanto era alvo constante das críticas e desconfiança alimentadas por anos de ataques. Em 2022, a eleição presidencial tornou-se um verdadeiro plebiscito entre dois projetos de país. Milhões foram às urnas, motivados não apenas por convicções políticas, mas por emoções profundas: medo, raiva. Lula venceu por uma margem apertada, mas o resultado não encerrou a polarização. A compulsividade de muitos eleitores de Bolsonaro se intensificou após a derrota, culminando em manifestações, questionamentos sobre a legitimidade das eleições e, em janeiro de 2023, nos ataques às instituições em Brasília. A disputa entre Lula e Bolsonaro transcendeu a política e tornou-se um reflexo de divisões sociais, culturais e econômicas no Brasil. Ela também revelou como a política pode ser emocionalmente absorvida pela população, transformando líderes em símbolos quase religiosos e debates em batalhas culturais. O futuro da política brasileira dependerá da capacidade do país de superar essas divisões e encontrar um terreno comum. Mas a história dessa disputa já é um marco de como as paixões políticas podem moldar e até polarizar uma nação.